Vale a pena morar na praia? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens de morar na praia, pelo menos aqui em Ubatuba e para mim. Claro que dependendo da idade da pessoa, o estilo de vida, não vai ser tão legal. E já quero começar até falando que não era o meu sonho a princípio, né? Era o sonho do meu marido. Eu sou muito agitada e achei que eu nunca iria conseguir sobreviver aqui. E eu precisei adoecer, ter um burnout para resolver aos poucos dar esse passo e eu não tenho do que me arrepender. Eu tô aqui há 1 ano e 4 meses. Vamos lá. Tem desvantagem? Tem muitas desvantagens, é claro, mas eu acho que, para mim, no nosso caso, né, as vantagens compensam. Então vamos lá, vou começar falando das vantagens. A primeira de todas, e é a que eu tinha certeza que a gente ia ter, é qualidade de vida. Então, eu sou da capital de São Paulo, né, a maior cidade do país, a mais agitada. E eu amava isso. Eu sempre fui muito urbana, eu sempre gostei de sair de madrugada, de ter as coisas fáceis, de querer fazer qualquer coisa a qualquer momento e ter algum lugar aberto. Então eu achava que eu nunca ia conseguir viver aqui por causa disso. Só que antes de mudar, eu já tinha mudado esse estilo de vida. Então ajudou bastante, né? E aí a qualidade de vida aqui, o contato com a natureza, com os animais, com as plantas pássaros muito coloridos. À noite, você olha para o céu, você vê as estrelas assim. Eu brinco que parece que eu estou no planetário, que foi uma das excursões mais lindas e significantes para mim na minha época de criança, né? Eu lembro que eu amei o planetário. E aqui é muito isso, a gente olha para o céu à noite, é tanta estrela, a cor da lua, assim, o brilho da lua. Não tem nada comparado. Então, essa qualidade de vida e esse contato com a natureza é o que nos prende muito, assim. É uma das coisas, né? Aqui a vida também é muito mais calma, sem estresse. O tempo é diferente, eu não sei explicar. Eu faço muito mais coisas do que eu fazia em São Paulo. E assim, aqui eu trabalho em casa. Só que em São Paulo, os 4 anos antes de eu mudar para cá, eu já trabalhava em casa, né? Já trabalhava home office, então já tinha essa coisa de não pegar trânsito, o deslocamento que em São Paulo e nas grandes cidades demora muito, né? Eu não tinha isso lá mais. Mas ainda assim, o tempo aqui é diferente. Aqui eu acordo, eu faço meu devocional, eu leio a Bíblia, eu olho as plantas, eu brinco com meu cachorrinho. Não tem aquela pressão, sabe? Você sai na rua, tem muita gente sentada na calçada que mora aqui, né? E tá sentada na calçada conversando, isso em qualquer hora do dia. Claro, quando não tá um sol muito escaldante, né? Mas, assim, as pessoas ainda têm esse estilo de vida, sabe? De colocar a cadeira de praia ou qualquer outra cadeira na frente da calçada e sentar e ficar batendo papo. Isso é muito legal. Aqui onde eu moro nem tem tanta gente assim que mora, mas tem mais do que eu imaginava. No centro de Ubatuba tem muito mais, né? Eu acho que eu me adaptaria ainda mais facilmente lá, mas aqui é muito bom. E as pessoas se conhecem e se ajudam, e eu tava sentindo falta disso em São Paulo, sabe? Apesar de ter todas as minhas amigas, meus amigos, apesar de morar lá desde que nasci, e ter muita gente assim próxima, né? Se eu precisasse. Mas só que tá todo mundo correndo, todo mundo trabalhando, ninguém tá disponível. Claro que se você precisar, alguém vai ajudar, mas assim, ninguém tá ali no momento. Aqui não, aqui as pessoas já trabalham mais, assim, o comércio é no mesmo lugar da casa, o comércio fica embaixo, a casa em cima, ou fica na rua próxima, não tem trânsito. Então, isso é uma das coisas que me incomodava muito em São Paulo nos últimos tempos, né? Para quem sabe um pouco da minha história, eu tive um burnout e eu fiquei um tempo sem conseguir dirigir para longe. Eu fiquei com medo de atravessar pontes. Olha que loucura. E eu morava de um lado do Rio, da Marginal, que era mais o lado bairro. Então, tudo que eu tinha que fazer, tinha que atravessar a ponte. E eu fiquei com medo de dirigir, e dirigir é uma das coisas, assim, que eu mais adoro na vida. Então. Eu precisei fazer um tratamento para isso e tal. Cheguei a tomar remédio, coisa que eu não gosto, mas foi necessário. Então, também não falo para ninguém não tomar, não condeno. Não é uma coisa que eu gosto, mas inclusive eu precisei.
E aqui não tem trânsito, né? Só tem trânsito na temporada. E aqui tem isso, né? Que é muito louco. Tem os altos e baixos e a gente precisa entender, né? Porque na temporada você não se locomove. Então, o que que aconteceu? Agora em dezembro, nós estamos em março. Hoje é dia 6 de março de 2025. Quando começou a chegar dezembro, a gente falou, já pensou, vamos fazer compra para 2 meses para a gente não sair de casa. E foi isso que a gente fez. Agora, a gente gosta de fazer compras num atacadão, no centro. Então a gente foi, fez compra para 2 meses, coisa que é verdura, legumes, tem tudo aqui pertinho, apesar de eu gostar muito do Mactanda que tem lá. A gente tem tudo aqui também. Então foi isso. Resolvemos e assim passou muito rápido, porque imagina, né? Gente chegando e saindo o tempo inteiro. E até que teve umas terças-feiras e quartas que a gente conseguiu dar uma passeada, fazer uma coisinha mais longe. Então, tudo suave, foi mais tranquilo do que a gente imaginava, né? A gente pegou também a temporada do ano passado, só que o ano passado a gente tinha acabado de mudar, a gente mudou em dezembro, então a gente ainda estava naquela coisa de arrumar os móveis, a casa, pintar, então a gente não saiu muito, a gente não conseguiu perceber muito isso. Esse ano já foi muito mais tranquilo do que a gente imaginava. Que mais? O custo de vida aqui também é muito mais baixo, né? Então, assim, os produtos alimentícios são mais ou menos o mesmo valor, só que a gente não compra roupa quase, né? A gente fica de regatinha, assim, shortinhos o dia inteiro, chinelo. No frio, você põe uma... Eu que sou friorenta, né? Põe uma calça fina, meu marido fica de bermuda direto. E aí, às vezes, eu ponho uma blusinha de manga comprida, mas é uma única blusa. Então, assim, eu já tinha adotado o minimalismo antes de mudar para cá. E depois que eu mudei, eu fui obrigada a me desfazer de mais coisas ainda, porque uma das desvantagens daqui, eu acho que para mim é a pior, talvez, ou uma das piores, é muito úmido. Tudo embolora. Então não adianta ter muita roupa, não adianta ter armário fechado. Às vezes você vai pegar. Aqui a gente só tem arara e uma cômoda, né, com gavetas. Mesmo na arara, às vezes você pega uma roupa que tá limpinha, mas se você não usa muito tempo, ou sei lá, 4 meses, a hora que você pega, a roupa tá cheirando. E eu tenho problema com o cheiro. O meu olfato é muito sensível. Eu sinto o cheiro assim à distância. E quando eu pego alguma roupa, às vezes eu olho e falo, puta, eu não vou conseguir usar. E a roupa tá limpinha, eu preciso lavar novamente antes de usar. Mas passar, eu já não passava muito roupa em São Paulo, aqui então, é assim, é o estilo de roupa também, né? Eu não passo praticamente nada, só se eu vou sair, se é uma roupa mais de linho, ou alguma camiseta de algodão, mas que é difícil eu usar também. Então, assim, quase não passo roupa. E aí você é obrigada a ser minimalista, menos consumista, até porque os dois shoppings que tem aqui, tem o shopping de Ubatuba que é novo e não tem muita loja de roupa, mas tem as lojas lá do centro que dá para comprar, e que eu tô bem no meio, né, entre Caraguatatuba e Ubatuba. E aí em Caraguá tem mais coisas, tem um shopping grande e tem várias lojas, né? Mas nada comparado com São Paulo, né, gente? Quem é da capital, assim, que está acostumada a ter roupa em cada esquina, a ter shoppings em todo lugar, isso é uma coisa que eu sinto falta aqui. Então, desvantagem: muita umidade, as coisas mofarem. A rua que eu moro é de terra, então, por um lado, é gostoso, mas por outro, também tá há vários dias aqui sem chover. Você acaba de passar pano nos móveis, passa um dia já tem poeira, então se chega alguém aqui parece que eu não limpo a casa há 15 dias e não, é um dia só. Então isso é meio complicado. E quando chove também, fica um lamaçal, a gente sai na rua de chinelo e bermuda e aí espirra tudo na perna. Se tiver calor, né? Porque é mais fácil, que daí você chega em casa e toma banho, lava as pernas, mas se você tiver com uma roupa é pior. Então, isso é meio complicado aqui, eu não era acostumada, né, com esse tipo de coisa. Então, a umidade é ruim. Aqui não é mais Uba-chuva, pelo menos essa temporada que eu tô aqui, logo que a gente mudou, aconteceu até um episódio meio ruim. A gente mudou e é muito perto do Natal. A gente mudou dia 16 de dezembro e subiu para São Paulo para passar o Natal com a família. E aí foram 10 dias que só choveu aqui, isso em 2023. E a gente foi para São Paulo e deixou tudo fechado. Quando a gente voltou, a gente perdeu muita coisa, muitos móveis. As coisas ainda não estavam todas ajeitadas, né? Porque a gente tinha acabado de mudar.
E aí a gente perdeu bastante coisa. E outras coisas a gente teve que lavar muito, enfim. Então eu acho que a umidade para mim é a pior coisa. E aí os insetos também, né? Tem muito pernilongo. Dependendo da praia tem muito borrachudo. Aqui não tem tanto, mas de manhã cedinho tem. E no fim da tarde também tem. Então a gente tem que acostumar a usar repelente. E a semana retrasada eu tive dengue, depois de um ano morando aqui. O Lu, meu marido, teve o ano passado em fevereiro, então a gente tinha acabado de mudar, ele teve. A gente não está acostumada, né? Porque às vezes você acaba de tomar banho e fala, ah, não, eu já vou deitar, já vou me cobrir com lençol, ou já vou ligar o ar-condicionado, daí não vem nada. Só que às vezes em 10 minutos que você está resolvendo alguma coisa, você pode tomar uma picada e aproveitando que eu estou falando nisso, o sistema de saúde, que também é meio precário, muita gente reclama, e por reclamarem tanto, eu imaginei que era pior do que é. Não é tão ruim assim, não tem fila, eu sou atendida aqui muito mais rápido do que eu era atendida em São Paulo, só que é tudo muito simples, né? Então, qualquer exame que a gente tenha que fazer, a gente tem que ir ou para Caraguatatuba ou para Ubatuba, geralmente para Caraguá. Mas eu fui super atendida em dois hospitais que eu passei por lá. Um eu fiz mamografia e no outro eu fiz endoscopia. Foram ótimos, eu não tenho do que reclamar. Inclusive, foram muito melhores do que o convênio que eu tinha. Fui muito mais bem atendida. O equipamento da mamografia era o equipamento novo, tecnologia de ponta, então não doeu nada. A moça até me explicou que eu falei, nossa, mas não doeu, o que que aconteceu? Então é isso. Muita gente reclama da saúde daqui, mas eu acho que é porque não conhece São Paulo também. Não estou dizendo que é a melhor, tá, gente? Mas assim, se tratando de órgãos públicos, principalmente em Caraguatatuba, é muito bom. Ubatuba já é mais precário. Mas como eu estou bem na divisa de uma e da outra, eu acabo indo para Caraguá. É, Voltando ainda um pouco para as vantagens, né? Que para algumas pessoas isso é desvantagem, a vida é mais diurna. Então, quando eu mudei para cá, eu ainda ia dormir tarde, não tão tarde quanto eu ia antigamente, porque eu era aquelas pessoas que ia dormir 2 da manhã, eu tinha insônia, eu dormia muito mal. E aí, quando a gente veio para cá, eu falei, meu Deus, né? O que vai ser de mim? Que o cinema só tem em Caraguatatuba, é longe, então eu quase não vou. Isso é uma das desvantagens também muito grandes, mas sorte que eu já não estava indo tanto em São Paulo, por conta da pandemia e por tudo que aconteceu, por estar trabalhando home office, eu perdia meio que o horário. Quando a gente ama o nosso trabalho também tem isso, a gente perde o horário. E aí eu nunca fui ao cinema aqui, então faz mais de um ano e meio que eu não vou ao cinema, até mais, um pouco mais que isso. E até perdi o que eu estava falando. Enfim, aproveitando coisas de entretenimento, aqui, dependendo do que você gosta de fazer, também é difícil, porque, por exemplo, shopping, cinema. O cinema eu descobri aqui há pouco tempo que não tem legendado, que é só dublado, porque parece que não tem procura. Eu gosto de ver tudo legendado. E sei que tem pessoas que gostam dublado, então eu acho que deveria ter as duas opções, mas não tem, só tem dublado. E fico pensando também nas pessoas surdas, né? Porque com deficiência auditiva de algum tipo, o meu TCC na faculdade foi sobre isso, e na época eu já briguei muito, porque eu falei que até os cinemas nacionais tinham que ter legenda, né? Porque eles não assistem filmes nacionais porque não tem legenda, só assistem internacionais. E aí chega aqui que não tem legenda nem para filme internacional, você tem que ouvir dublado, é muito estranho para mim. Mas enfim, tô meio longe também. É... Tô tentando lembrar, gente, o que eu estava falando, me desculpem. Mas eu falei, né, das desvantagens dos insetos, pernilongos, borrachudos, de dengue. Tem muita barata. Graças a Deus aqui não tem rato, porque se tem um bicho que eu não gosto é rato. E aqui, pelo menos aqui onde eu moro, não existe. Mas tem o saruê, que eu não gosto muito, mas ele não faz nada, ele é super bonzinho. Mas é a gente acender a churrasqueira ou chover, ele aparece. E a casa que eu moro, em volta, ela tem aquele. Acho que é serpentina que chama? Acho que é isso, que é todo enrolado assim, para não entrar ninguém, né, ladrão e tal. E aí ele fica andando dentro disso e me dá uma aflição, porque parece que ele vai se enroscar, mas enfim, nunca aconteceu. Então tem o saruê, que eu tenho uma afliçãozinha, mas eu tô me adaptando.
Tem muita barata. A gente dedetiza a casa quase todas as vezes que a gente vai para São Paulo. E são baratas grandes. Eu não tenho medo de matar, mas assim, eu tenho meio aflição. Então, confesso que quando o Lu vai dormir, eu acabo indo também para o quarto, porque eu tenho medo de entrar alguma na sala e eu gosto de assistir TV no escuro, e aí eu tenho medo da barata entrar e eu não ver. E aí no nosso quarto tem proteção na porta, né? Então eu fico mais sossegada. E com isso, eu acabo dormindo mais cedo, acordando muito mais cedo. Eu nunca imaginei que eu conseguiria ver o nascer do sol depois de ter dormido, né? Eu já fiz isso algumas vezes depois de ter passado a noite em claro. E aí aqui eu tô dormindo tão cedo que a gente acorda cedo e de vez em quando vai pra praia ver o nascer do sol, que é a coisa mais linda. E é muito legal também a gente poder ver no decorrer do ano, os lugares que ele vai nascendo diferente, os as mudanças, né, onde ele se põe também, não é, a mudança não é tão drástica assim, mas tem, e a gente consegue perceber isso, é muito legal. A lua também, principalmente, nossa, que brilha à noite aqui, que é uma coisa assim de louco, muito boa. É, que mais? Bom, gente, a natureza, assim, e a qualidade de vida é o melhor. Outro dia eu fui na padaria com o Lu, e que é um pouquinho distante daqui, 2 quilômetros. E aí eu falei, eu acho que tem alguma cachoeira aqui perto. Vamos ver ele? Não, não vamos na cachoeira agora, né? Era uma terça-feira de manhã. Eu falei, mas e se for perto? Era 800 metros da padaria. E da minha casa deu 2,5 km. Aí eu falei, vamos lá rapidinho, vai. E foi uma surpresa tão grande, porque foi uma terça-feira que eu larguei tudo aqui, né? Parei um pouquinho de trabalhar e fui com ele resolver umas coisas. E aí, quando eu vi, a gente estava numa cachoeira e, como eu já estava de chinelo mesmo, e shortinhos, eu entrei e foi maravilhoso. Foi uma baita surpresa. E aqui a gente tem muito isso de surpresa, sabe? Quando a gente vai num lugarzinho um pouquinho distante, distante que eu digo é 2 km, 3 km, eu já ponho no celular assim. Google Maps, alguma coisa para ver o que tem perto. E sempre tem umas surpresas, assim. É incrível, é muito bom. Que mais? O meu cachorrinho ama aqui, né? A gente morava em apartamento, ele tá com 4 anos. E ele adorava o apartamento, ele adorava ficar na sacada, mas depois que a gente mudou pra cá, nossa, ele se diverte muito, ele vai pra praia, algumas que podem, né? Aliás, assim, nenhuma pode. Mas algumas fazem vista grossa, até porque a praia que a gente mora, ela é aberta para estrada, né, para rodovia. Então não tem como, os cachorros de rua vão e aí a galera também acaba levando. E aí a gente leva o chopinho também, ele ama, se diverte, mas quando tá muito úmido e muito quente, ele também tem muita alergia, que é uma coisa que inclusive hoje a veterinária vem aqui, tem veterinária a domicílio aqui também, e ela vem. A gente quer saber, porque ele já tomou alguns remedinhos que resolveu, a gente já deu ração hipoalergênica, resolveu um pouquinho também, mas é tudo paliativo, sabe? Na hora que ele tá tratando, resolve, mas depois passa. E a gente quer uma coisa mais a longo prazo, né? Vamos ver. E ele não é de comer ração, então ele não gosta, a gente só dá comida natural para ele. E aí tivemos que tirar um pouquinho da comida natural e dar essa ração, e não resolveu muito. Não sei se dá para ouvir aí, mas eu estou ouvindo um barulho de ambulância. Passa bastante por aqui também, porque a gente está bem pertinho da rodovia, 100 metros, acho que nem 100 metros, e qualquer coisa que acontece tem que levar ou para Caraguá ou para Ubatuba e aí passa aqui na frente, né? Então tem bastante disso. Mas, que mais? E aí as adaptações, né, gente? Que para algumas pessoas é vantagem, para outras é desvantagem. Por exemplo, silêncio. Para nós é a maior vantagem. A gente adora silêncio, mas tem gente que fica depressiva. Então aqui tem uma coisa engraçada que é assim. Com esse lance de trabalho remoto, as pessoas vêm para cá e normalmente estão subindo na segunda-feira à noite ou algumas na segunda de manhã, né? Mas muita gente ainda fica na segunda aqui. Então, os comércios que fecham, em vez deles fecharem no domingo, eles fecham na terça-feira. Eu deduzo que antigamente fechava na segunda, ou segunda e terça. Mas agora, segunda ainda tem muito movimento, então fica tudo não, mas muita coisa aberta.
e na terça-feira que eles fecham, né? Alguns também, tipo sorveteria, uma ou outra fecha. Mercado funciona de segunda a segunda. A padaria eu estranho muito porque ela fecha. Agora eu descobri outra, mas a que eu ia fechava meio-dia ou 1 hora do domingo. E nossa, às vezes de domingo à tarde eu falava, ai, que vontade de comer um docinho, vou na padaria. Ia lá de bike, dá 2 quilômetros daqui, essa padaria que eu gosto muito. Chegava lá, tava fechada. Ai, que raiva. Não por ter ido de bike, que é uma delícia, mas sabe quando você tá com vontade de comer um docinho de padaria? Esquece, não tem. Mas agora eu descobri uma outra que fecha às 18, que é essa perto da cachoeira. Então, resolveu minha vida. Então, assim, o silêncio que pra gente é muito bom, para algumas pessoas é terrível. Tem gente que fica depressivo aqui terça e quarta. Porque fala, meu Deus, tá vazio, tá silêncio e é muito perceptível. Você sai na rodovia, não tem ninguém. Você vai nos mercadinhos, nos lugares, não tem quase ninguém. Aí na quarta noite, quarta ainda não tem ninguém. Na quinta-feira, tardezinha, final de tarde, começa a chegar uma ou outra pessoa. Aí na sexta, depois do almoço, já chega bastante gente. Aí sábado e domingo é cheio. Eu acho que nem existe mais esse lance de temporada. A gente abriu um pet resort aqui em casa, então é mais o Lu que toca, né? Eu trabalho mais com terapias e com mentorias, mas às vezes a gente fala é temporada, e aí na temporada não vem quase cachorro, e chega em datas normais, fins de semana normais, tem um monte de cachorrinho aqui. Então a gente também ainda está se adaptando e entendendo essa sazonalidade que tem aqui, né? Porque os comércios lotam, tudo lota, mas eu não sei se é porque aí já vira Brasil e todos os cachorrinhos vão para a praia, então não, ou se as pessoas ainda não conhecem muito, então a gente não tem muita procura. E aí chega no fim de semana normal que a gente nem tá contando, tá pensando até em viajar e sair, aí chega cachorrinho aqui e a gente fica feliz da vida também, é claro, né? Então a gente precisa aprender com esses ciclos, né, da vida, da sazonalidade daqui e se adaptar. E é isso que a gente vem fazendo, a gente ainda não está 100% não. Até porque aqui também mudou. Até as pessoas que têm comércio aqui, que nasceram aqui, que trabalham há muitos anos, falaram que está muito diferente. Então, por exemplo, agora no carnaval, a gente está saindo do carnaval agora, né? Não lotou como a gente imaginou. O ano novo estava muito mais cheio. Aqui teve um palco que montaram quase em frente à nossa casa, à nossa rua, e aqui estava bem cheio. Mas os hotéis daqui, as pousadas, não atingiram, acho que nem 80%. Nem sei quantos eles atingiram, na verdade. Vou descobrir isso essa semana ainda. Mas não ficou lotado. A praia estava lotada, porque a galera gosta dessa praia, vem para cá, mas os hotéis mesmo, as casas aqui do lado estavam vazias. E é uma coisa também que a gente precisa entender, né, e se adaptar e ir fazendo essa. Não é só se adaptar e manter, né? Porque as pessoas que moram aqui estão achando estranho. Então a gente está entendendo esse momento, junto com eles, o que está acontecendo, né? Essas pessoas trabalhando home office, ficando aqui com as crianças mesmo, já tendo aulas começado, né? Eu acho que tem muita criança também que vem com os avós. Tá tudo muito diferente do que era. E aí a gente está tentando entender e ajustar a rota, assim como as pessoas que moram aqui. Já falei que aqui o tempo é bem diferente, né? Que as coisas rendem. É um trabalho que às vezes eu demorava muito tempo lá. Aqui eu consigo mais foco, mais disciplina. A disciplina no começo foi mais difícil, porque foco eu sou focada. A partir do momento que eu sento, eu consigo focar, mas a disciplina ficou tudo muito diferente, né? Como a casa é muito grande, a gente morava num apartamento pequeno, assim, tinha 3 quartos, mas tinha um banheiro só e era tudo pequenininho. Aqui os quartos são grandes, são 3 quartos, 3 banheiros, o quintal da frente é grande, o de trás é gigante. Suja muito por causa da terra que eu falei da rua, né? Tem a maresia também. Então aqui eu não varro só o chão, eu tenho que varrer o teto, as paredes, eu passo pano nas paredes. Então demanda muito mais trabalho do que eu tinha em São Paulo. Tem a minha hortinha também que eu cuido. Eu ganhei várias plantas de um amigo que a gente fez aqui, então cada vez que a gente visita ele, ou que o Lu vai lá principalmente, ele dá um monte de vasinho colorido pra gente que vocês vão ver, eu vou mostrando com o tempo aqui as coisas da casa. Enfim, é muito maravilhoso, é melhor do que a gente imaginava, principalmente eu, né? O Lu queria ter vindo há muito mais tempo.
e eu tinha esse receio, então para mim a expectativa, como eu não tinha tanta expectativa, para mim tá sendo mais legal ainda do que para ele. Ele tá adorando, mas assim, ele já sabia que ele ia adorar, né? Eu não, eu tinha esse lance de, meu Deus, tá longe da família, principalmente, dos amigos, da minha sobrinha que é bem pequenininha, então eu tava muito apegada. Isso é o mais difícil, sabe? Para quem é apegado na família, nos amigos, ou em alguma coisa específica que tenha só em São Paulo, aí você vai sofrer um pouquinho mais. Mas também, em compensação, você vai receber visita para dormir, você vai fazer um churrasquinho que não é mais aquele churrasco de você fazer um dia e aí a galera vai embora. Não, aqui dura 2, 3 dias, dependendo do feriado ou das férias, dura uma semana. Então, isso é muito legal também para quem gosta de receber e a gente ama. Para quem não gosta, talvez seja aí um negócio a se pensar. É, Enfim, é isso. Ah, com relação ao trabalho, né, gente? Desculpa, que é o que mais me perguntam. Como é o trabalho aí? Tem vaga? Não tem? Vou dizer que é bem diferente de São Paulo. Existe trabalho, sim, mas os salários são muito mais baixos, né? Porque não existe empresa. Pelo menos aqui onde a gente está, não tem empresa. Então o mercado, mercadinho, comércios, né, em geral, quiosques. Que mais? Padarias, enfim, tudo que tem de comércio tem vaga de trabalho, mas normalmente é caixa, atendente, então são empregos mais simples, né? Que não requerem tanto estudo e tal, mas que também são mais simples. Mas também, como a maioria dos lugares fica aberto, sei lá, das 6 da manhã às 10 da noite, as pessoas trabalham meio que. Não é que é meio período, elas trabalham 8 horas, mas como elas entram às 6, elas conseguem sair às 14 e pegarem praia. Ou entrarem às 14 ou meio-dia? Não, acho que às 14 até às 24, né? Não, a maioria dos lugares fecha, acho que às 10. É que tem lugar que fecha às 11, tem lugar que fecha às 8, depende. Então, mas assim, as pessoas conseguem ou ir para a praia ou fazer alguma coisa de manhã, ou fazer alguma coisa no final do dia ou no final da tarde. E isso também é muito legal, sabe? Dá uma qualidade de vida maior. E a maioria das pessoas aqui anda de bicicleta e trabalha perto, ou na praia ou perto da praia. Então, não é aquela coisa de que você vai ter que chegar em casa, se trocar para ir pegar a praia. Não, aqui é tudo praticamente em frente à praia. Então, a pessoa pode se trocar no trabalho ou no banheiro da praia. Ou ir de roupa mesmo para a praia e passear, caminhar. Então, para fazer atividade física aqui, é muito mais fácil. Eu tô remando bastante de stand-up, que é uma coisa que eu amo fazer e que não dava para fazer sempre, né? Era só quando eu viajava. Então, aqui perto não tem beach tênis, mas tem, na verdade, né? Tem, acho que o mais perto, acho que é uns 8 quilômetros, 10, coisa que eu, nossa, pegava muito mais que isso para trabalhar, né? Mas como a gente acostuma aqui que tem tudo pertinho e que faz tudo a pé ou de bike, a gente acaba não querendo ir mais longe, mas tem também. Então, essa qualidade de vida para fazer exercício físico também é muito melhor. Só que em compensação, né, em contrapartida, as academias que tem próximo aqui de casa, elas não são muito legais, os equipamentos são mais antigos. Então a gente procurou academia antes de mudar. E até agora a gente não conseguiu começar, porque a gente olha e lembra das academias de São Paulo e fala, poxa, vamos fazer caminhada na praia mesmo. Mas agora a gente combinou que a gente vai entrar, porque estamos com uma certa idade também, né? Então, só caminhar não resolve, o Lu corre, mas a gente também precisa exercitar, né, os músculos do braço e tal, da perna, deixar eles mais fortalecidos. Só andar não resolve. Eu acho que é isso. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber de algum assunto que eu não falei, ou quiserem saber mais sobre algum assunto que eu falei, mandem aqui embaixo, que aí eu, quem sabe, eu gravo um novo vídeo. E me falem também o que mais vocês gostam de saber. Eu trabalho com terapias e mentorias, trabalhamos também com os pets, e aqui tem a horta, tem as árvores que a gente plantou. Me falem sobre o que mais disso vocês gostam de ver, ou se vocês querem ver praia, cachoeira, trânsito, saberem do tempo. Vão me falando,
as coisas que vocês têm curiosidade, que aí eu vou trazendo aqui nos próximos vídeos para vocês, tá? Espero que tenham gostado. É isso. Eu adorei poder falar um pouquinho dessa experiência de vida, da transição que eu fiz. Primeiro eu fiz a transição de carreira da CLT para trabalhar home office. Depois de home office eu vim para cá, né? Eu montei um e-commerce. Depois do e-commerce eu me tornei terapeuta por tudo que eu passei e aprendi e me curei. Então, é isso que eu faço hoje para ajudar as pessoas. Então, também não sei se é um assunto que interessa aqui, mas de repente estou aberta. Se quiserem, eu posso falar um pouquinho também. Ah, e sobre isso eu falo muito no meu Instagram, que é @Débora F. Varela com L só. Eu vou deixar aqui embaixo também. Então, me sigam lá para ver outro tipo de assunto. Eu coloco lá também algumas coisas de passeios, de praia, mas eu falo muito mais sobre terapia e principalmente para mulheres, sobre transições, né, de carreira, de cidade, falo sobre autoestima, autoamor, mentalidade, inteligência emocional, nossa, é uma porção de coisa. E é isso. Me falem aqui embaixo sobre mais o que, ou sobre o que mais vocês gostam de ver, que aí eu trarei para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus.